Os cristãos devem ser mansos e humildes. Parte 04, dia 6/5/2024. Ajuda-nos a nos tornar humildes. Vemos nossa fraqueza e recorremos a Deus em busca de ajuda. Então nós o apreciamos e vemos nossa necessidade dele. Isto não significa que devemos culpar a Deus por causar todos os problemas que surgem, nem significa que só temos problemas quando pecamos. Às vezes, nossos problemas são causados por nossos próprios pecados, mas às vezes, como Jó, não pecamos, mas Deus permite que Satanás cause dificuldades. Satanás é o responsável final pela existência dos problemas, mas Deus os usa para nos tornar humildes. 2 Coríntios 12, 7-10. O espinho na carne de Paulo impediu de ser excessivamente exaltado. Satanás e não Deus trouxe o problema, mas Deus permitiu que permanecesse, porque produziu bem para Paulo. Portanto, nossos problemas podem ser permitidos porque nos impedem de nos tornarmos orgulhosos e autossuficientes. Isto não significa que devemos colocar-nos em circunstâncias difíceis, nem que devemos evitar melhorar as nossas circunstâncias. Se pudermos escapar dos nossos problemas, devemos fazê-lo e dar graças a Deus. Mas se Ele decidir permitir que o problema continue, não devemos culpá-lo, mas apreciar as lições que tais problemas podem nos ensinar. As dificuldades contribuem para o nosso bem se perseverarmos fielmente. A pessoa mansa e humilde percebe isso e se submete sem se rebelar ou ser amarga contra Deus. 4. Devemos resistir ao erro e ao falso ensino na vida dos outros. Algumas pessoas acreditam que uma pessoa mansa não deveria falar contra o erro. Sempre que alguém repreende outras pessoas pelo pecado, algumas pessoas pensam que ele é obstinado, teimoso e agressivo, quer exaltar-se, fazer o que quer e etc. Algumas pessoas hoje querem mudar a imagem da igreja porque se opõem. Uma posição militante contra o erro. Não deveríamos ser tão enérgicos ao dizer às pessoas que elas estão erradas? Precisamos ser mais mansos e amorosos. Observe o exemplo de Moisés e Jesus. Lembre-se de que a Bíblia honra expressamente esses homens como exemplos de mansidão e humildade. Eles resistiram aos erros dos outros. O exemplo de Moisés. Êxodo 32, 19, 20. Moisés ficou irado com o pecado do povo de Deus. Ele disse-lhes que pecaram e pediu ação disciplinar. No entanto, ele era o homem mais manso da terra. Este é o ato de um homem manso. Conheço pessoas que dizem que um pregador nunca deveria ficar zangado ao pregar. Mas Moisés fez isto, neste e em outros casos, e Jesus também. Isso não parece manso para mim. Tais pontos de vista mostram que as pessoas não entendem a mansidão. Moisés é um exemplo de mansidão suprema. Não há conflito entre a mansidão bíblica e a firme oposição ao erro. O conflito existe apenas porque as pessoas interpretam mal a mansidão. O exemplo de Jesus. Mateus 15, 3, 9, 12, 14. Jesus descreveu claramente o pecado dos fariseus. Os fariseus ficaram ofendidos e os discípulos de Jesus disseram isso a ele. Ele se desculpou? Não, ele passou a chamá-los de guias cegos e disse aos discípulos que não o seguissem. Ele deveria ter se desculpado por não ser manso o suficiente? Mateus 23, 15, 17, 27, 28, 33. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, filhos do inferno, guias cegos,
tolos e cegos, sepulcros caiados, cheios de hipocrisia e iniquidade, geração de víboras. Como você escapará da condenação do inferno? Estas são as declarações de um homem manso. Sou manso e humilde de coração. Jesus estava sem pecado. Não há conflito entre a mansidão e a repreensão poderosa do pecado, mesmo ao ponto de nomear grupos ou indivíduos específicos que são culpados. João 8, 41, 47, 54, 55. B. Solicitações para nós. A mansidão exige que nós também nos oponhamos ao pecado e às falsas doutrinas na vida dos outros. Gálatas 6, 1. Se um homem for surpreendido em alguma falta, aqueles que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão de espírito. Mansidão não significa que não mostramos aos outros que eles estão errados. Somos ordenados a mostrar-lhes o seu erro na mansidão. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Corrija com mansidão aqueles que se opõem, para que possam se recuperar da armadilha do diabo. As pessoas simplesmente se enganam se pensam que uma pessoa mansa nunca dirá aos outros que está errada. A mansidão nos leva a dizer aos outros que eles estão errados. Os mesmos versículos que dizem para ser os mansos também nos ordenam a corrigir os outros. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos corrige. O Senhor nos corrige, ó Pai, com a Tua santa e divina palavra. Obrigado, ó Deus. Eu te agradeço, te louvo, te adoro, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.